E Karen, aí você entrou na linha aérea. Eu queria saber como foi a sua preparação. Assim, depois que também você já tem tanta experiência com o ensino, né, que a gente vai tratar, como é que você se preparou para uma seleção de linha aérea? Teve a faculdade, teve todas as suas licenças, só que a gente sabe que o que você aprende e presta na ANAC não necessariamente vai ser cobrado na linha aérea. Às vezes tem um caminho aí que fica meio que uma lacuna. E agora, como eu me preparo? Como foi esse processo? Esse processo, na verdade, no começo, eu não sabia muito bem como me preparar. Né? Isso a gente está falando de quase 10 anos atrás, 8 anos atrás. Né? Então, assim, hoje a gente tem aí canais, né, como vocês estão vendo aqui, canais que falam sobre isso, que, né, tiram o pano preto da aviação. Há 10, 8 anos atrás, a gente tinha muito mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de informação. Né? Então, ainda que eu estivesse dentro de uma faculdade específica para isso, a gente não tinha todas as ferramentas especificamente para se preparar para um processo seletivo. Então, a gente era muito focado no técnico, né? Em saber o conteúdo, em entrar bastante ali em peso e balanceamento, performance, meteorologia. Se dava muita atenção para a parte técnica. E foi justamente nesse momento que as empresas aéreas elas começaram a profissionalizar os processos seletivos. Então, existia lá teste psicológico, teste psicotécnico, entrevista com RH, entrevista com piloto, prova técnica, né? Coisas assim que eu peguei justamente a transição, né? De quando era algo simples e passou a ser algo complexo. Então, a própria universidade não sabia muito bem como lidar com isso, as escolas também não sabiam. Hoje, a gente já tem mais experiência, né? Já tem mais pessoas que fizeram, enfim, já é uma ciência, né, o processo seletivo. E antes ele não era. Mas eu me considerava assim, ó, prontíssima, assim, ó. Tipo, eu tinha certeza absoluta que eu ia passar. Eis que fiz o meu primeiro processo seletivo, um ano depois de formada, mais ou menos, tinha uns 21 anos, e rodei. E aí eu fiquei com aquela assim, nossa, como que eu rodei? O que eu fiz errado? Por quê, né? Porque o que faltou? Por que deu errado? Pô, eu estudei tanto, né? Eu ia super bem nas provas, dava aula, né? Quando a gente ensina, a gente aprende muito. O que eu ficava pensando era assim, o que eu vou falar para os alunos? Imagina, professora rodou, né? O que o aluno vai pensar? Pô, se a Karen rodou, né? Eu tô lascado. Então eu fiquei muito preocupada com isso, até eu entender que realmente o que faltou ali foram habilidades não técnicas, né? Então assim, porque quando eu fiz a prova técnica, era uma prova super difícil, uma prova em inglês, tal, super bem elaborada, mas eu fiz a prova tranquila. Então eu saí segura daquela prova, né? Eu sabia as questões que eu tinha acertado. Sabia que eu tinha ficado acima do ponto de corte. Mas a gente fez junto um teste psicotécnico lá. E esse realmente eu não estava preparada. Eu nem sabia que isso ia acontecer. Então, provavelmente, né, a gente não tem o feedback assim, da empresa. Mas eu sinto, né, no meu coração assim, que a parte não técnica realmente ficou a desejar. E aí, por um tempo, eu não sabia nem como melhorar isso. Como resolver isso. Né? Comecei a ler muito a respeito de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Conheci a Olga, que trabalha com a gente lá no Trem de Pouso, que é a nossa coach específica de aviação. Né? Ela trabalha só com piloto. Que legal. Formação, assim, a migração de carreira, ela trabalha muito com preparatório específico para processo seletivo. E eu levei meu caso para ela, eu disse, olha, não sei por que Me ajuda! Eu não sei, então eu preciso que tu fale comigo e descubra. E aí ela fez uma série de testes, escreve aqui, risca aqui, aquelas coisas, né? Aqueles testes que a gente não entende nada. Só psicólogo entende. E aí ela disse, não, realmente aqui a tua habilidade pode parecer até estranho, mas a tua habilidade de comunicação não tá legal. E aí eu fiquei, nossa. Aí tu começa a refletir, né? Realmente, né? Hoje eu melhorei muito, né? Mas eu era uma pessoa bem introspectiva, né? Eu não tinha tantos amigos, eu era muito reservada, eu era muito focada na tarefa e muito pouco nas pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, isso não combina com a aviação, né? Se tu for ver. É muito louco isso, porque assim, a gente às vezes pensa que a aviação é uma profissão de exatas. Só que é um ledo engano, assim, é uma combinação de exatas e humanas tão grande, assim, é uma dança entre
que transita entre essas duas competências, exatas e humanas, né? Porque tem tantos fatores que não são exatos que acontecem no nosso dia a dia, inclusive mais. Depois que você está há um tempo já exercendo, que passou aquela curva de aprendizado tão grande, né? Tão mais pesada que é o treinamento inicial, e você chega num estado que está mais confortável com a parte técnica, sempre tem desafios e coisas a aprender, obviamente vai ter pro resto da nossa vida, mas que aí a parte não técnica que vai pegando, né? O trabalho em você se comunicar com o órgão de controle, você ser assertiva, você entender o seu papel dentro de uma hierarquia, você tratar o pessoal de solo e saber se comunicar com as pessoas de forma a passar a sua mensagem, a ser compreendida, porque senão de nada adianta. Isso, se a gente falar só da comunicação, entre todas as outras competências, né? Exatamente. Tomada de decisão, liderança, consciência situacional, tanta coisa que é extremamente importante para o dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente precisa já pensar nisso desde o começo, e esse é um feedback que raramente é dado para a gente. Então, é uma autopercepção, uma autoanálise, um autoconhecimento, assim, durante toda a nossa vida. É verdade.